Já parou pra pensar que o meteoro mais famoso da Terra simplesmente sumiu? O objeto que ajudou a matar um dinossauro gigante, né? Abriu aquela cratera em Chicxulub, mudou a história da vida planetária e destruiu cerca de 75% das espécies da Terra. Não ficou lá. A gente conhece a história, mas e o meteoro em si? Cadê? Peteira aqui! A gente tá falando de um meteoro que tinha algo entre 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Ele atingiu a região do atual Yucatán cerca de 66 milhões de anos atrás. E não estava lá. Vamos parar com isso de brincadeira. Sei que vai estar cheio, tá? Foi pertinho Ele abriu daqui, uma né? cratera com cerca de 180 quilômetros de largura e ajudou a provocar a extinção em massa do fim do Cretáceo. Isso é o básico, né? Todo mundo já sabe disso. Eu acho que sim, né? Mas ninguém para pra fazer a pergunta mais estranha de todas. Cadê, cara? Onde foi parar o corpo do crime, né? Objeto do crime. Porque pensa comigo, quando um meteoro cai, a imagem que vem na cabeça é uma pedra gigantesca enterrada no chão, né? Tipo uma bala presa na parede. Só que no caso do meteoro que matou os dinossauros, gigantesco, maior que o Everest, isso simplesmente não aconteceu. Então, o que será que rolou? Será que o governo dos Estados Unidos está por trás do sumiço desse meteoro? Ah, o governo dos Estados Unidos... Você quer... Qualquer conspiração, o governo dos Estados Unidos é sempre apontado a estar por trás de tudo, né? Sabe o que eu faço pra manter shape casca grossa? É isso aqui, ó. O Whey Nerd, pô, tá achando que... Toma D. Toma D. Bom pra caraca. Galera, esse aqui, ó, é o Whey pra quem é casca grossa de verdade, pra quem faz academia, é pra você que quer ganhar músculo. Eu vou te falar, é gostoso de verdade, cara. Isso não é brincadeira, não. Esse é o mais gostoso disparado de todos. Peter é clichê, só porque você tá o rostinho da marca. Não, porque a gente realmente fez pra ser o mais gostoso. Cara, às vezes você quer começar uma dieta, você quer ganhar músculo, quer ficar forte, ainda não sabe por onde começar a dieta. A resposta tá aqui, cara. Whey Nerd. Tem chocolate, açaí e baunilha. Whey Nerd é vitamina boa, viu? sacanagem. Principalmente pra você que fica trancado o dia todo no quarto. Tem vitamina D. Sei que você não pega sol. É o Whey Nerd. Vale a pena experimentar, ok? Vou deixar o link aqui embaixo. Whey Nerd no não na dá. tela pra vocês escanearem e comprarem o de vocês. Aproveita que tem promoção rolando. Vai te ajudar bastante na tua dieta. Mais barato que o da Growth. Afinal, galera, de onde veio esse meteoro? Filho da mãe, cara, matou todos os dinossauros bonitinhos, né? E não, eles não eram meus pets, cara. Paga isso aí, cara. Pô, por favor. Vai ser chato ter que ficar vendo esses comentários de verdade, ok? Para! Durante muito tempo teve debate sobre a origem e a composição desse asteroide. Estudos recentes com isótopos de rutênio descobriram que ele era do tipo carbonáceo, o tipo de asteroide associado a material primitivo do sistema solar. Provavelmente formado além da órbita de Júpiter, ou seja, não foi só uma pedra qualquer que veio de um canto aleatório da galáxia. Foi um visitante vindo das regiões externas do sistema solar, carregando uma assinatura química rara, e esse detalhe ajuda os cientistas a separar o material do asteroide do material da própria Terra. O meteoro caiu na região que hoje é a Península de Yucatán, no Então México, já teria mais que especificamente ter perto da achado. cidade de Chicxulub Puerto, no litoral do Golfo do México. Só que tem um detalhe interessante, porque boa parte da cratera está enterrada e metade dela fica debaixo do mar. Mas antes de falar sobre isso, vamos começar do jeito certo. Para entender onde o meteoro foi, a gente Tem que precisa ter antes imagens, entender a pô. violência absurda que foi o impacto dele na Terra, né? E Estando embaixo do mar, tem que arrumar um jeito de ter imagens disso. aqui a nossa mente humana, ela falha em conseguir conceber a imagem do que foi esse desastre aí, de verdade. Porque quando a gente pensa, um asteroide caiu, a gente imagina uma pedra grande batendo no chão e fazendo estrago, né? Mas não foi só isso, ok? Segundo a britânica, o asteroide tinha cerca de 10 a 15 quilômetros de diâmetro e atingiu a Terra aproximadamente, segura, 20 quilômetros por segundo. Isso dá dezenas de milhares de quilômetros por hora. É uma velocidade tão insana que não vai nem sentido a gente imaginar o impacto como um simples choque mecânico, ok? Nessa velocidade, o que acontece não é a pedra entrar no chão, não é isso. O que acontece é quase uma aniquilação física instantânea, porque a energia liberada foi tão brutal que o asteroide e boa parte do local atingido foram vaporizados, derretidos, foram arremessados em todas as direções. O impacto simplesmente vaporizou rochas e água de área muito grande, que gerou ondas de choque e lançou rocha derretida para cima e para fora. Isso significa, galera, que a energia liberada foi tão absurda que não dá para esperar que o asteroide simplesmente virasse uma rocha enterrada no chão. Não é um carro batendo no muro. É quase como se a matéria tivesse sido forçada a mudar de estado no mesmo instante. Instantâneo, entende? É tipo um mini Big Bang ali, só daquela rocha. Só que isso deixa a história ainda mais doida, porque se ele foi vaporizado, então o asteroide não desapareceu. Ele virou outra coisa. Parte dele foi misturada ao material terrestre derretido dentro e ao redor da cratera. Outra parte foi lançada para a atmosfera em forma de poeira, vapor e gotículas de rocha fundida. E outra parte se espalhou em escala global e acabou caindo de volta na Terra como uma chuva de detritos microscópicos. É por isso que os cientistas conseguem rastrear o impacto, não só por causa da cratera, mas também por causa de uma camada global de destroços do fim do Cretáceo, que tem uma assinatura química muito específica desse evento aí, desse impacto. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso irídio.
Então, esse elemento é bem raro na crosta terrestre, mas é mais comum em meteoritos. E foi justamente uma anomalia de irídio que foi encontrada ali em camadas geológicas do limite entre o Cretáceo e o Paleógeno que ajudou a consolidar a ideia de que uma colisão extraterrestre estava por trás da extinção dos nossos dinos. Então a rocha não sumiu. Ela, na real, deixou uma espécie de assinatura espalhada pelo mundo todo. Em todo lugar. Não sobrou um Mesmo, né? meteoro. Nunca passou isso pela minha mente. Como é que eles descobriram que foi um asteroide, né? Sendo que, não, entre aspas, não tem inteiro, né? prova. Mas sobraram rastros químicos dele. Como se o assassino tivesse explodido no local do crime e deixado partículas em todos os cômodos da casa. Exatamente. Em vez de cair numa massa continental seca, ele caiu logo em Yucatán, que na época tinha um mar raso em cima de uma plataforma rica em carbonatos e sulfatos. O impacto não atingiu só a rocha, ele atingiu também a água e isso piorou tudo. O impacto vaporizou não só parte do próprio asteroide, mas também a água do mar e as rochas. Foi um inferno físico e químico porque para qualquer lugar que você olhasse, tinha material superaquecido subindo, rocha derretida voando, tsunamis, incêndios e uma quantidade colossal de poeira jogados para a atmosfera. Era o tipo de catástrofe que não mata só no local, mas sim o planeta inteiro por tabela, né? Vai tudo por tabela. É por isso que esse meteoro é conhecido por ter extinto todos os dinossauros, apesar dele não ter realmente extinto eles, né? Não o meteoro em si, sabe? Porque tem isso, as pessoas ainda pensam que o problema do meteoro foi que ele caiu na cabeça dos dinos e matou geral com impacto, mas não foi isso. Não foi bem assim. A aniquilação dos dinossauros foi consequência disso tudo que eu falei, né? Do que o corpo do asteroide se transformou. Foi tudo tipo um grande efeito dominó. Quando o asteroide atingiu a Terra, a explosão lançou bilhões de toneladas de poeira, vapor de rocha, enxofre, partículas microscópicas para a atmosfera. Ficou tudo voando, né, na atmosfera. Esse material subiu tão alto que começou a bloquear a luz do Sol no planeta inteiro. O planeta inteiro virou uma grande sombra. Não foi uma nuvem que ficava num lugar só. Foi praticamente um cobertor de poeira no planeta inteiro. E com a luz do Sol sem conseguir entrar no planeta, o que você acha que aconteceu? Primeira coisa que entrou em colapso foi a base da cadeia alimentar, né? Porque sem sol não tem comida, não tem planta. As plantas dependem de luz solar para fazer fotossíntese. Sem luz, elas morrem. E aí quando as plantas começam a desaparecer, os herbívoros começam a morrer de fome. Porque eles comem plantinhas, né? Os dinossauros herbívoros. Mas tem dino que come herbívoro, né? Quando os herbívoros começam a desaparecer, os predadores que comem eles vão logo depois. Ou seja, o meteoro basicamente apagou o sol da Terra por um tempo, apertou o interruptor. Alguns estudos indicam que esse período de escuridão pode ter durado meses ou até anos, criando um cenário que os cientistas chamam de inverno de impacto. A temperatura global despencou, a fotossíntese praticamente parou e os ecossistemas começaram a colapsar um por um. Mas tem mais. Lembra que eu falei que o impacto rolou numa região cheia de rochas ricas em sulfato? Então, quando essas rochas foram vaporizadas, elas liberaram quantidades absurdas de enxofre na atmosfera. E agora que vem o problema, né? Esse enxofre reagiu com o vapor d'água e formou aerossóis de ácido sulfúrico que refletiam ainda mais luz solar. Resultado, o planeta ficou mais frio, mais escuro e mais hostil. Enquanto isso, as partículas de rocha derretida que foram lançadas para o espaço começaram a cair de volta na Terra como uma chuva de detritos pegando fogo. E quando bilhões dessas partículas entram na atmosfera ao mesmo tempo, elas transformam o céu num forno gigantesco. Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter causado incêndios florestais em escala continental. Então foi desgraça atrás de desgraça. Que doideira, e é por isso que mano. cerca de 75% de... Não, tipo assim, eu sabia que não tinha sido só os dinossauros morreram com o impacto em si do asteroide. Mas não sabia que desencadeou tanta coisa. Pra mim era mais uma questão de, tipo assim, os gases tóxicos acabaram com as plantas, etc. Água, contaminaram a água, isso que fez. Mas não sabia que era tanta coisa assim, não. Todas as espécies da Terra desapareceram nesse evento. Não foram só os dinossauros, né? Sumiram também muitos répteis marinhos gigantes, pterossauros. Pterossauro não sou eu não, ok? Outro bicho. Inúmeras espécies de plantas e organismos microscópicos sumiram tudo. Organismos microscópicos sumiram também, ok? Pequenininho. Mas você já deve saber, né? Alguns dinossauros não desapareceram. Na verdade, eles sobreviveram. Alguns deles eram pequenos o suficiente para se esconder em cavernas e conseguiram arranjar comida. Só que hoje a gente chama eles de outra coisa. Aves. Pois é. Tecnicamente falando, os dinossauros ainda estão entre nós. Eles só ficaram menores, ganharam penas e agora roubam sua batata frita na praia. Mas então, sobre o meteoro, não sobrou nada dele, Peter. Será que não dá pra achar nenhum pedacinho dele e vender por milhões de reais no Mercado Livre, Peter? Infelizmente não sobrou asteroide como um bloco gigante reconhecido, ok? O que sobrou foram vestígios, restos químicos e fragmentos minúsculos. Essa é a ideia de que deve existir um pedaço intacto do meteoro enterrado no fundo da cratera não bate com o que a física do impacto e o registro geológico indicam. Não dá. O choque foi destrutivo demais para isso, para ter sobrado qualquer coisa. Aliás, a própria cratera é quase um fantasma. Ela existe, é gigantesca, mas não aparece como uma cicatriz simples e óbvia, igual a gente imagina em filme, né? Não é igual tipo uma cratera na Lua, não é isso.
boa parte dela está enterrada lá na península de Yucatán. Durante muito tempo ela só foi identificada a partir de dados geofísicos, perfurações. Pensava que evidências aquela dali era a minerais, imagem como quartzo verdadeira chocado da e cratera. rochas de impacto. Inclusive, já vi Isso ela também num ajuda livro. a explicar por que muita gente tem a falsa sensação de que o meteoro sumiu e a cratera também. Não, os dois deixaram marcas, só que são marcas geológicas, químicas e estruturais. Não é um buracão gigante na Terra. Pô, isso são milhões de anos também, né? Tem que levar isso em conta. Comenta aí, você achava que o meteoro ainda estava enterrado em algum lugar? Pô, mas se a cratera, novamente, se a cratera tá embaixo d'água, tem que arrumar um jeito de ter imagem disso aí. Se é isso que eu entendi. Já sabia que ele tinha literalmente virado poeira planetária. E lembrando, você quer ficar casca grossa pra caramba, musculoso? Tá aqui o Enerd pra vocês comprarem. Porra, deixei o link na descrição e Peter, no tá comentário no- fixado. tá no shape. Aproveita, tá rolando promoção. E eu te garanto, tem tanta proteína quanto da Growth, não fala pra ninguém não. E é mais barato, cara. E é mais gostoso, eu te garanto. Pode ver, todo mundo que tá comprando. Vê se alguém reclamando. Ninguém, zero. Toca aqui agora, escreve no... Ativa o sininho. Porra, bom demais ter vocês aqui. E comenta aí outras curiosidades pra gente trazer aqui no quadro, hein, Nerd? Curiosidade. Obrigado de coração, galera. Vocês fazem parte de todo esse movimento, de toda essa comunidade. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Uhul. Tá aí, né? Bom vídeo do Enerd, bom vídeo.